Oi pessoal, boa tarde. Estamos aqui no sábado novamente, não é? Então, olha só, mas algumas coisas vão mudar. Eu vou falar melhor com vocês na terça-feira, explicar tudo direitinho na nossa aula online. Mas assim, a partir de segunda, eu vou postar uma série de atividades para vocês fazerem. E aí a gente só vai ter revisão dessas atividades na terça e na quinta. Os nossos vídeos assim vão diminuírem, tá? E aí vocês vão ter que ser mais autônomos. Eu vou fazer um roteiro de estudo para cada um e vou mandar individualmente para que vocês possam acompanhar o processo de ensino, possam acompanhar o que precisam aprender. Mas isso a gente vai falar melhor na terça-feira, tá certo? Hoje não. Agora a gente vai continuar a nossa leitura que a gente começou nessa semana, que era sobre o meu avô Apolinário. E aí a gente vai chegar a um novo capítulo chamado A Raiva de Ser Índio. Olha que ilustração bonita. Eu vou fazer a leitura para vocês, tá certo? E diz assim: A raiva de ser índio. A gente não pede para nascer, apenas nasce. Alguns nascem ricos, outros pobres, uns nascem brancos, outros negros. Uns nascem num país onde faz muito frio, outros em terras quentes. Enfim, nós não temos muita opção mesmo. O fato é que, quando a gente percebe, já nasceu. Eu nasci índio, mas não nasci como nascem todos os índios. Não nasci em uma aldeia rodeada de mato por todo lado, com um rio onde as pessoas pescam peixes quase com a mão de tão límpida que é a água. Não nasci dentro de um munducuru. Eu nasci na cidade. Acho que dentro de um hospital. E nasci numa cidade onde a maioria das pessoas se parece com índio, em Belém do Pará. Nasci lá porque meus pais moravam lá. Meu pai é índio e viveu numa aldeia, como depois eu iria viver também. Fui o primeiro filho da família a nascer na cidade. Antes de mim já tinha nascido 4 meninas e 2 meninos. Um dos meninos não cheguei a conhecer. Todos nascidos fora da cidade. Depois de mim vieram ainda 3 meninos. Era uma alegria só. Meus pais tinham ido para Belém em busca de uma maneira de sustentar tantas bocas, uma vez que já não era tão fácil viver na aldeia e eles sonhavam com a cidade. Por isso meu pai aprendeu uma profissão, carpinteiro. Foi e ainda é um grande mestre nesse ofício. Minhas primeiras lembranças, além de um terremoto que vivi aos 4 anos, são do meu pai martelando, serrando e falando sobre as propriedades da madeira. Acho que ele falava era do espírito das árvores, só que não lembro bem disso hoje. De qualquer modo, meu pai era um grande artesão. E foi graças a essa sua habilidade que pôde alimentar tantos filhos durante tanto tempo. Nós sempre moramos na periferia de Belém. Nossa maloca não era nossa e muitas vezes tivemos que mudar de lugar, de casa, de bairro. Foi uma época bem sofrida. Meus irmãos tiveram que ir trabalhar na cidade para ajudar nas despesas. Eu mesmo fui vendedor de doce, paçoca, sacolé de feira, amendoim, chope e um suco colocado em saquinhos plásticos. Em São Paulo chamam de geladinho. Fazia tudo isso com alegria. Eu era uma criança que gostava de fazer coisas novas. Só não gostava de uma coisa, que me chamassem de índio. Não, tudo menos isso. Para meu desespero, nasci com a cara de índio, cabelo de índio, apesar de um pouco loiro, tamanho de índio. Quando entrei na escola primária, então foi um Deus nos acudas. Todo mundo vivendo, olha o índio que chegou à nossa escola. Meus primeiros colegas logo se aproveitaram para colocar o meu apelido de Aritana. Não preciso dizer que isso me deixou fulo da vida. E foi um dos principais motivos das brigas de rua nessa fase da minha história. E não foram poucas brigas não. Ao contrário, briguei muito. E é claro, apanhei muito também. E é porque não gostava do que me chamassem de índio? Por causa das ideias e a imagem que essa palavra trazia. Chamar alguém de índio era classificá-lo como atrasado, selvagem, preguiçoso. E como já contei, eu era uma pessoa trabalhadora, que ajudava meus pais e meus irmãos, e isso era uma honra para mim.
mas era uma honra que ninguém levava em consideração. Eu ficava muito triste porque meu trabalho não era reconhecido. Para meus colegas, só contava a minha aparência e não tudo o que eu fazia. Somente um lugar me deixava feliz. Aliás, dois. Um era o quintal de casa, pois a gente morava numa casa onde havia um imenso terreno baldio e ali eu reunia com meus amigos para brincar. Ali treinei meus ouvidos para ouvir as conversas das corujas e dos sapos. Ali me refugiava quando queria ficar sozinho e pensar nos conhecimentos que estava adquirindo, nos primeiros livros que estava começando a ler. Ali comecei a jogar futebol, nos campos improvisados que a gente fazia. Havia, porém, um outro lugar maravilhoso para onde eu sempre fazia questão de ir. Para esse lugar, entretanto, eu não podia ir sozinho. Tinha que ser levado, porque ficava longe da cidade. Era nossa aldeia familiar em Maracanã. Então, como eu disse a vocês, esse texto é bastante longo e a gente vai vê-lo aos pedaços para não ficar muito cansativo, né? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou postar uma atividade sobre ele, sobre o que a gente já viu, da primeira parte e da segunda parte. Então vocês vão ter que se concentrar bastante para responder. Se precisar, voltem um ou outro vídeo de língua portuguesa que a gente fez. Esse anterior da aula não, que esse anterior da aula é um outro texto, é o anterior a esse, tá certo? Se não me engano é a aula 14. Tá? Então, olhem o outro vídeo e vejam o que a gente vai poder construir desse texto. É importante que vocês prestem atenção nessa narrativa, porque ela vai servir de base para que vocês possam depois construir a de vocês. As nossas atividades no final desse livro vai ser construir a minha história. Fazer um livro como esse nome, Meu Avô Apolinário. Quem sabe o seu livro pode ter o nome do seu pai, ou o nome da sua mãe, até mesmo o seu nome, não há problema nisso. Ou pode ter o nome de alguém que marcou a sua vida, né? Um tio, um tia, um primo, um amigo, um vizinho, não importa. Nós vamos construir esse livro, né, individual, com a apresentação de cada um de vocês, tá? Então, até a nossa atividade.